da boca do Wesley. Veja aí. Um brasileiro com 30 jogos, a gente praticamente não foi dominado por nenhum adversário e às vezes a gente não acaba saindo com resultado como foi hoje. Então é trabalhar o mental e estar mais forte ainda nas próximas partidas. Às vezes a pontaria não está boa, que é quase sempre, então a gente vai trabalhar para poder reverter o mais rápido possível essa situação aí, que o Cruzeiro não merece estar nessa situação. Aí, Valor. Inclusive dele, Wesley, né? É uma das piores pontarias desse ataque do Cruzeiro. Tem uma parte também na entrevista que ele fala que a ideia é se fechar e não ouvir as críticas que vocês fazem. Ele se refere à imprensa. Provavelmente, mais uma vez, né? Como outrora falou o Ronaldo, a imprensa entrando em campo mais uma vez e afetando diretamente os resultados do Cruzeiro. Negativos, porque quando ganha, a imprensa está à parte desses resultados positivos. Se fechar, continuar trabalhando, enfim, a torcida do Cruzeiro, com sinceridade, ela está de saco cheio de ouvir as mesmas palavras, as mesmas explicações e a mesma ineficiência durante toda a temporada 2023. Só o Zé Ricardo realmente cometeu falhas, mas tem que deixar claro uma coisa: ele não fez as escolhas deste elenco que está aí. E aí também preciso colocar a cara da direção de futebol nesse aspecto, que é muito importante também. Eu tenho falado, ainda bem, né, que eu gravei, inclusive, numa conversa com o Elton ontem, eu não lembrava que a frase, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, seja uma frase dita e repetida por Homer Simpson, filósofo contemporâneo, mas eu gravei um vídeo no meu canal falando exatamente isso, porque está rolando um processo de empurroterapia, sabe, que permeia a classe dos jogadores, dos treinadores, mas principalmente dos gestores. Quando acerta, nós somos muito... Quando acerta, aí o cara fala, os jogadores entenderam bem o que eu passei, executaram bem durante o jogo e nós ganhamos. Ou seja, ele se coloca no combo de que nós ganhamos. Quando empata ou perde, mas principalmente quando perde, aí a culpa é da imprensa, a culpa é da torcida que está com voracidade, a culpa é de todo mundo, menos das minhas escolhas. Olha, gente, eu fiz alterações, eu mudei o time para pior e eu perdi o jogo. Então eu estou assumindo, não tem isso, cara. O Cruzeiro está em crescimento. Qual o crescimento que o Cruzeiro está apontando? Eu não tenho visto. Enfim, o Fuscório pediu a palavra aqui. Só para fazer alguns contrapontos aqui. Primeiro, né, o gol que o Rafael Papagaio perdeu, né, aquilo ali, se faz o gol, não tem problema da entrada do Wesley, não tem problema da entrada do Vital, não tem problema da entrada de ninguém. Né? É só um detalhe, que também não dá para colocar toda a culpa nos três que entraram de forma infeliz no jogo e que contribuíram sim para que o Cruzeiro não rendesse a partir dali. Mas a gente tem que pensar que o Cruzeiro, mesmo com esses caras, teve chances de fazer o gol e não fez. Mesmo com os jogadores que estavam em campo antes, teve condição de fazer os gols e também não fez. Como não tem feito durante vários jogos. E só para completar, Elton, independentemente também do que se fala, do que o Wesley falou, porque para mim também, logo depois do jogo ali, no calor, né, os caras ficam tentando... Mas ele não falou errado, não, ele falou certo. Não levo muito em consideração esse negócio muito em cima da hora. E aí é uma opinião muito pessoal, eu entendo que o Wesley ainda é um jogador que tem potencial para fazer parte do elenco do Cruzeiro no próximo ano. Também acho. Se o Cruzeiro ficar na primeira divisão, tomara que isso aconteça. O Wesley é um cara para se compor um elenco bom. Acho que o Wesley tem qualidade, num time um pouco mais ajeitado, arrumadinho, ele pode render. Essa é a minha opinião. Agora, Vital, realmente, eu acho que chega no momento de um cara dentro de um elenco, como aconteceu com o Gilberto. Não dá mais, um abraço, a próxima vai... Eltinho, tem uma questão aí que é importante, né? O Valu chamou a atenção da direção. Foi quem montou o elenco. Sim. A direção foi quem escolheu o treinador, que estava longe de estar na lista dos 5, 10 treinadores que eles queriam. Esse é o problema, sabe? Esse é o problema. Eu acho que esse ano a direção do Cruzeiro, ela errou todas as vezes que envolveu a palavra treinador. Envolveu a palavra treinador, o erro do Cruzeiro começou lá em dezembro de 2022. Então, assim, esses inúmeros erros que o Cruzeiro foi acumulando, que a sua gestão, a sua diretoria foi cometendo através da questão treinador, a saída do Pepe ela é questionada até hoje, divide opiniões até hoje, a vinda do Zé Ricardo, como o Everton falou, ele não estava na lista, ele não era o quinto. Ele não era o quinto.
Isso eu tenho certeza absoluta. Ele não era o quinto nome dessa lista. Enfim, então esses erros, tá aí. Vamos seguir e vamos torcer para o Cruzeiro que vença no domingo, porque precisa e muito da vitória no domingo. Que ela venha da maneira que for, jogando mal, errando muito gol, mas que venha, porque se ela não vir, a batata vai assar. Ô, Everton, só para perdeu e tudo mais, mas eu quero destacar aqui a partida que fez o Rafael Cabral. Para mim, de longe, o melhor jogador individualmente ontem no Cruzeiro. Se o Cruzeiro se manteve vivo, também por conta, até os 33 do segundo tempo, com possibilidades de vitória, foi muito por conta do que ele fez no primeiro tempo, especialmente, e também no segundo tempo. Infelizmente, para o Cruzeirense e para o Cruzeiro, não conseguiu ajudar a trazer 1 ponto ou 3 pontos, mas para mim, uma partida destacada. Ele que já havia sido destaque no primeiro turno ainda, quando o Cruzeiro consegue aquela vitória diante do São Paulo no Independência, novamente fez uma partida individual muito importante. Ô, Thiago, eu vou mostrar ali sobre a pontaria dos atacantes do Cruzeiro, mas isso que o Valor acabou de falar me preocupa. Quando ele destaca que o Rafael Cabral fez ontem a melhor partida entre todos os jogadores, é sinal que o adversário chegou muitas vezes no gol do Cruzeiro. Especialmente no primeiro tempo, viu, HG? Eu acho que o São Paulo, no primeiro tempo, ele conseguiu controlar o jogo. E fazendo boas jogadas. A gente viu aí o VT há pouco, com o Rames Rodrigues entrando bem, com o Wellington Rato aparecendo bastante pelo lado direito do ataque do São Paulo. E ali, eu acho que, especialmente no primeiro tempo, o Rafael Cabral foi um nome muito importante para essa equipe do Cruzeiro. Mas na segunda etapa, eu acho que o Cruzeiro ofereceu um pouco mais, especialmente na questão ofensiva, e tinha condições de sair com a vitória. Para mim, as mudanças acabam com a forma de jogar da equipe. As peças escolhidas pelo Zé Ricardo talvez não tenham sido as melhores, mas eu também tô com Fuscaldi em relação ao gol perdido pelo Rafael Elias e posteriormente pelo Matheus Vital. Especialmente o lance envolvendo o Matheus Vital. Ele recebe sozinho na grande área. Ele não tem um jogador de São Paulo tão próximo dele no momento em que a bola chega. Ali ele pode ter um pouco mais de calma. Eu entendo que o jogador talvez esteja em um momento, em uma situação em que a pressão é muito grande sobre ele. E é o caso do Matheus Vital. Mas ali ele poderia ter um pouco mais de calma, de paciência, para concluir a jogada. O Rafael Elias, ele tentou fazer o que ele pôde de melhor naquela jogada. Ele estava muito bem marcado pela defesa do São Paulo, acabou acertando a finalização no travessão, mas o Cruzeiro, para mim, no segundo tempo, ele poderia ter saído com um placar melhor da partida no Morumbi. A questão é que as mudanças, para mim, elas acabaram matando esse time. Você sabe que eu fico olhando bem, assim, a gente falar de Rafael Elias, a gente falar de Matheus Vital, e aí vai ao encontro do que o Elton acabou de destacar, de que o Valor acabou de destacar, né? Quem contrata o Rafael Elias para resolver os problemas da carência de gols, de certa forma tem que falar sobre. Quem, por boa relação com o Corinthians, traz o Matheus Vital para ser a resolução dos problemas do meio-campo, é que tem que falar. Então o problema é que eu não vou, em hipótese alguma, cobrar algo do Rafael Papagaio, que vem para compor elenco, e também do Matheus Vital, que vem para compor elenco. Porém, na melhor fase do meio-campo do Cruzeiro, ele estava lá, porque, cara, eu não tenho uma expectativa muito maior em cima desses jogadores. A minha expectativa frustrada estava no Gilberto. Sim. A minha expectativa, talvez a que eu mais me frustrei, estava no Wesley, que acabou de aparecer no vídeo. Entendeu? Desses caras eu esperava mais do Nicão. E o Nicão não aconteceu mais uma vez. Mas fez falta ontem, viu? Vou deixar bem claro. Do jeito que o Wesley entrou e da forma que o Nicão vinha entrando nos últimos jogos, a minha opinião, que pena o Nicão não ter podido entrar ontem por força Mas isso aí é um problema, sabe por quê, Valu? Que a gente passa a achar que sempre o que está ausente é que vai resolver o problema. Não, aí mas o ausente entra e também não resolve. Não estou falando de resolução. Não estou falando de resolução. Da forma que ele tem entrado nos últimos jogos. Cara, assim, não dá. Por mais que o Wesley venha falar, eu respeito também a opinião do Fusca, não dá. Qualquer um que pegue e faça um recorte apenas do segundo tempo e ver o que aconteceu a partir dos 33 minutos, não dá, cara. É inadmissível. Mas, Enquanto o Thiago fala, ô Guedes, por favor, coloca aqui sobre a pontaria, porque o Thiago aproveita para já falar também. Olha aí, Thiagueiro. Eu tô com o Valuzinho nessa, porque eu acho que o Nicão tem entrado melhor do que o Wesley. A gente tem aí mostrando a questão da pontaria. É até bom que aí a gente tem a do Nicão e a do Wesley. O Nicão com 16 jogos, 1 gol, 2 assistências, e o Wesley com 26 jogos, 4 gols e 1 assistência.
Em que pese talvez ali o número do Wesley absoluto ser melhor, quando a gente pega a média, eu acho que o do Nicão vai dar um número melhor do que o do Wesley. Mas porque eu hoje, nesse time do Cruzeiro atual, eu prefiro a entrada do Nicão à do Wesley. Ele tá jogando mais, ele dá mais movimentação, ele dá mais qualidade. Eu coloco o garoto, ele finaliza melhor. Eu coloco o garoto Robert antes do Wesley. Se tem, tô falando Ele das entrou opções. ontem também, né? Muda aí, Final, Guedes. Temos uma outra página aí, põe na tela. Ah, não, já mudou. São as duas. É que a gente não tinha lido mudou essa, agora, né? mudou agora. O Rafael Papagaio, o Arthur Gomes e o Bruno Rodrigues. O Arthur Gomes também começou muito bem, né? E depois foi desaparecendo o futebol. Os dois gols que ele fez foram os dois únicos no jogo Cara, só. contra o Atlético Paranaense ele jogou demais. Partidaça. Aí eu olhei e falei, Jesus amado, o Cruzeiro resolveu o problema, mas quando cai o individual, gente, me preocupa. Porque eu não estou vendo isso que o Zé Ricardo disse, que há uma melhora, há um crescimento. Não há. Olha aqui os números mostrando. Incrivelmente, o Bruno Rodrigues continua sendo o principal jogador em gols e em assistências. Coloca outra lâmina. Números, né? Coloca outra lâmina aí pra gente aí, a que mostra os números do Vital. Ó, tá os números do Vital são indefensáveis. Indefensáveis. Não só os números, mas aquilo que ele apresenta. Para quem espera mais. Mas vamos lá, em janeiro, a gente esperava Só mais. Ponto, Eltinho, em relação ao que você disse. É que eu acho que o Vital ele joga um pouco diferente de toda essa outra turma. Não, mas ele tem uma característica de jogo diferente. Sim. Eu não vou cobrar mas tanto dele gol. Eu vou cobrar do Vital. Assistência. Eu ia cobrar. Não dá pra cobrar nada do Vital, Thiago. Não dá pra cobrar, Thiago. Não, recebe Thiago. em dia, tá jogando no Cruzeiro. Não, eu tô falando, você falando de gol e assistência. Ele é meia atacante. Aí você pega os números. Assistências no Campeonato Brasileiro. O Felipe Machado é volante, tem 3. O Lucas Silva é volante, tem 2. O Lucas é o dono do time. Mas estou falando, o Jussa tem gol. Cara, não dá. Não dá, cara. Um meio atacante não dá pra ter. Aí você fala, o que vai acontecer quando você coloca o Vital? Nada. É isso que acontece. Nada. O Japa da base, ninguém tá falando que a base do Cruzeiro são os Harlem Globetrotters que o Zé Ricardo vai colocar e que vai resolver. Mas entre o Japa e o Vital, o Japa vai te dar sangue. No clássico ele mostrou isso. Entrou no segundo tempo aos 15 minutos e deu sangue. E não tem medo de jogar. Cara, o Vital é sempre isso. Entra em campo, penteando a bola, parecendo que tá jogando futebol de salão e uma ineficiência danada. Não existe um meia em 26 jogos ter apenas uma assistência. Não contribui. Coloca mais um volante e vamos fechar a casinha e vamos sair do Morumbi com ponto. Aqui, você falou de uma coisa muito importante que eu gostaria de tratar com vocês aqui. Começa com você. Cara, eu acho que tem hora que você precisa... No Atlético a gente tá assistindo isso. Tem hora que você precisa mudar o jeito de jogar. Não adianta o Zé Ricardo querer jogar de igual para igual contra adversários mais organizados, com mais qualidade técnica, porque ele estará sempre numa posição inferior. Porque ele não tem muita qualidade técnica no elenco e coletivamente o time não existe, cara. E o meu principal ponto é a questão coletiva. Porque coletivamente esse ataque do Cruzeiro tem 28 gols em 30 partidas agora, né? O de ontem completou 30 partidas, 31, é que o Cruzeiro não entrou em campo. É que são 31 rodadas e o Cruzeiro disputou 30. Então, 28 gols em 30 partidas. É o pior ataque do campeonato. O Cruzeiro não faz gols. Não tem nem a média nem de um gol por jogo. É menos de um gol por jogo a média do Cruzeiro. Eu não consigo apontar dedo individualmente apenas para esses caras, porque eu acho que coletivamente existe um problema grave. E o técnico precisa encontrá-lo. Precisa resolvê-lo, não só encontrá-lo. Além de detectá-lo, ele precisa resolvê-lo. 28 gols em 30 partidas. Eu acho muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. O Cruzeiro precisa ter um ataque muito melhor. Em que pese o ataque não funcionar, a defesa até funciona. Defensivamente é um time que, do ponto de vista coletivo, ele funciona. As melhores defesas do brasileiro. É isso. Está entre as melhores defesas do brasileiro. O Cruzeiro consegue ter o pior ataque do campeonato e ter um saldo positivo de gols. O Cruzeiro acho que ontem tinha 4 de saldo de gols. Hoje acho que foi com 3, depois dessa derrota por 1-0. Então o Cruzeiro chega nesse momento com uma defesa já consolidada, já forte, já sólida, mas com um problema ofensivo muito grande. E é engraçado porque eu sempre disse que quem ganha campeonato é a defesa. Eu sempre disse isso. É que normalmente o time faz um gol por jogo, pelo menos. O time que ganha o campeonato é a defesa. Não, o time que tem uma defesa sólida. Aí o exemplo, então, está casando com o que eu disse agora há pouco. O Atlético se cuidou muito bem no aspecto defensivo, que é o que o Filipão melhor conseguiu de resultado no Atlético, e o resultado disso é uma defesa mais consistente. Se o meio-campo, que tem talento, cria um mínimo, e você tem uma dupla que resolve lá na frente,
a coisa você vai. acontece. O problema é que falta isso no Cruzeiro. É isso aí. Né? O Cruzeiro não tem organização, não muda o jeito de jogar, não tem peças de muita qualidade no meio-campo para criar, com exceção, obviamente, do Matheus Pereira. E o ataque tá aqui, ó, não faz gol em ninguém. É difícil, cara. O negócio é pensar e torcer para acabar esse campeonato o mais rapidamente possível. Dá para acabar amanhã? Se pudesse acabar amanhã, seria maravilhoso, porque o negócio está muito feio. E tem um problema, viu? O adversário foi o que eu disse. O Inter talvez seja o adversário dos próximos que o Cruzeiro vai ter mais difícil de você projetar como o próximo. O que vai jogar aqui no final de semana. Você não sabe o que o Inter te reserva, porque é um jogo, é um no cravo, outra na ferradura. Agora